Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Gabigol, que agora pode vir a ser o novo alvo e a expectativa do Pedro Lourenço, do Alexandre Matos, de contratar o centroavante, que, na minha opinião, tem grandes chances desse negócio acabar acontecendo, mas depende de um fator muito importante, né, do Gabigol, se ele vai poder continuar jogando nesse restante de temporada. Além disso, também teve outros dois nomes que a torcida do Cruzeiro pediu bastante, um desses eu até sugeri lá no meu Instagram, no Twitter também, muita gente gostou, e outro que, apesar de ter sido especulado, eu acho ele bem fora da realidade. Enfim, vou trazer aqui cada detalhe nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Temos também o salve que vai para duas pessoas que comentaram aqui no meu último vídeo. Então é importante você se inscrever aqui primeiro para ajudar a gente a chegar aqui a 44 mil inscritos, que é a nossa próxima meta. E também, porque se você comentar aqui embaixo, eu mando um salve para você. O primeiro aqui é para o Sidney Pereira, que vem acompanhando aqui sempre. Valeu demais, um abraço para ele. E o outro é para o Marcos Antônio, um abraço também, o Marcos Antônio Silva e o Diógenes Paiva, que está sempre acompanhando os vídeos. Se você quer aparecer aqui no próximo, contei com a ajuda de vocês. Bom, então eu quero começar falando primeiramente sobre o Michael. Eu até fiz um post lá no meu Instagram, onde muita gente concordou também comigo, né? Não é à toa que essa publicação não tinha nem 15 horas e já estava ali tinha um número mais do que 6 mil curtidas, né? Então vem de uma fase muito boa e eu já estava esperando realmente uma possibilidade de ter essa contratação. Vale destacar também outros quesitos, que é o seguinte: o Michael já demonstrou esse interesse dele em sair da Arábia Saudita. A grande questão hoje é a parte financeira pro lado do Michael. Se ele vai querer continuar tendo um salário dependendo, seria até o dobro do que ele ganharia aqui no Brasil, ou se não, se ele já está disposto a voltar ao futebol brasileiro. Porque desde quando ele foi contratado em 2021, ele vive com esse dilema, né? Eu lembro que ele chegou no Al Hilal na temporada 21-22, ele já demonstrava insatisfação e o desejo de sair do clube. E é claro que agora que chegando mais brasileiros, lá no time dele mesmo tem o Malcom, tem o Neymar, tem ele, acho que tem outro jogador também brasileiro, ou estou ficando enganado? Não, acho que é isso, né? O Renan Lodge, acho que é em outro time. Mas enfim, acaba que vem de uma fase boa e a torcida gosta bastante dele também. A grande questão é que o Al Hilal quer essa vaga de estrangeiro que o Michael ocupa para contratar outro jogador. E aí poderia ter uma negociação, até porque ele foi comprado por 50 milhões de reais, um valor... Não foi isso tudo não, foi menos. Aí foi ali 45, 42 milhões. Então o Al Hilal, faltando um ano de contrato, certamente poderia fazer um valor próximo daquilo que custaria o Cruzeiro a chegada do Dudu. Como assim, Gustavo? O Dudu não ia chegar com um valor baixo, né? Não, porque seria 16 milhões de reais que o Cruzeiro iria pagar para o Palmeiras, mais aquela negociação do Maurício, que o Cruzeiro iria deixar aquele valor, né, que o Palmeiras iria pagar na negociação. Então mais 15 milhões, seria quase 30. Eu tenho certeza que se o Cruzeiro aparece com uma proposta de 30, 35 milhões, o Al Hilal poderia demonstrar interesse. A grande questão é o seguinte: vamos colocar assim, o Michael então não vai continuar no Al Hilal. A grande questão é que tem outro time da segunda divisão da Arábia Saudita, de acordo com a informação inclusive do Nicola, que sabe muito dessa questão do futebol árabe, ele nunca erra, principalmente em relação a salários, ele nunca erra mesmo. E aí a grande questão agora é o seguinte: o Michael tem uma proposta de mais de 2 milhões e meio livres de impostos. E aí, para o Cruzeiro competir com isso, não tem como. 2 milhões e meio livre é 3 milhões e meio de reais. É fora da realidade do padrão aqui do Brasil. Mas se ele estiver disposto a voltar, por que o Cruzeiro não oferece 30 milhões, 35 milhões para o Al Hilal, mais um contrato, vamos colocar ali, de 5 anos, igual foi para o Dudu, de 1 milhão e 800 mil por mês para o Michael? Querendo ou não, é muito dinheiro também, né? Já ficou 3 anos na Arábia Saudita, vamos colocar 2 milhões e meio. É claro, a gente tem a taxa aí dos empresários e tudo mais, mas dá 90 milhões de reais, no mínimo metade foi pro bolso dele. E aqui no Cruzeiro mais 5 anos vezes 1 milhão e 800 já daria, deixa eu ver se eu vou fazer essa conta certa aqui, 1.8, né? 1.8 vai dar ali quase 130 milhões de reais em 5 anos. Então é um valor muito interessante. Quando ele estiver com 33 anos ainda pode voltar para a Arábia, pode ir para o Qatar rachar de ganhar dinheiro ainda tranquilamente. Então acho que para o Michael pode ser uma boa. E eu vi que a torcida também gostou, né, desse nome. Mas e você? Concorda comigo? Discorda? Deixa a sua opinião sobre o Michael aqui embaixo nos comentários, antes de entrarmos nesse tópico sobre o Gabigol. Hoje dá uma sequência aqui no vídeo, tenho recado para vocês da Esportiva e esse próximo jogo do Cruzeiro contra o Fluminense. Vamos ver aqui, o Cruzeiro e Fluminense no próximo dia 19, a vitória do Cruzeiro pagando então aqui 1.87, ótima cotação. Vamos aqui então, a vitória do Cruzeiro, um empate, vamos lá. Uma vitória então aqui na Esportiva, vamos colocar R$25, por exemplo. Se o Cruzeiro vencer, voltaria R$46,75. Lembrando que você pode apostar a partir de R$1,
tem 100% de bônus no seu primeiro depósito e, vai lembrar, na esportiva você pode sacar 2, 3 vezes no dia, não tem problema algum. Você pode apostar nesse aqui também, ó, o Cruzeiro vencer ou empatar, daria certo também, ó, 1,18, vamos colocar aqui também mais R$10 nesse jogo. Se o Cruzeiro vencer, voltaria 11,80, né? Ah, Gustavo, posso apostar com R$1? Pode, vou colocar aqui R$1, por exemplo, pode finalizar a aposta, R$1 aqui nesse compromisso. Até apostei nesse jogo do Cruzeiro contra o Vasco, ó, e dei bem, deixa eu ver aqui nas últimas apostas, que vai ser em histórico de apostas, né? Não tô lendo aqui, ué, que é isso? Vamos aqui, ó, finalizadas então, finalizadas nos últimos 15 dias, que foi esse jogo então entre Cruzeiro e Vasco, ó, até coloquei aqui a opção do Cruzeiro ganhar ou empate, né? Eu acabei apostando, vixe, eu apostei foi errado, mas deu certo, eu queria apostar no Cruzeiro ou o empate, foi colocando o Vasco ou empate, mas deu certo, eu acreditava muito que iria no empate, R$25, voltou R$32,75, teve outro jogo aqui também que eu apostei no Cruzeiro, foram vários que eu fiz, deixa eu ver se eu lembro aqui, cara, acho que foi esse aqui também, ó, não... Mas foi 2 bilhetes que eu fiz do Cruzeiro e acabou que deu certo, né? Que eu tava confiante que ele ia dar um empate. Esse último aqui também contra o Cuiabá. Mas eu gosto muito dessa questão do empate. E também em relação ao campeonato que agora tem da Eurocopa, né? Muito interessante. Pô, nesse jogo aqui também, ó, o Vitória vencendo o Internacional deu muito certo. Aqui na esportiva aqui, ó, muito simples. Vem aqui em futebol, quero jogos do dia. Mas vamos aqui em Internacional pra você ver, ó. Campeonato Europeu. Vai ter hoje, por exemplo, França jogando. Mas eu quero esse jogo de amanhã, que é quando vocês vão estar assistindo. Então, acho que o Portugal vai vencer. Croácia vai vencer a Albânia e a Alemanha a Hungria. Esses 3 jogos aqui do grupo, 2,76. Vamos colocar aqui, por exemplo, R$10. Se vencer, né, vai voltar aí 2,76, de R$27,60 voltando. O link da esportiva vai estar aqui embaixo, então, na descrição, para esses jogos, né, do Cruzeiro, do Campeonato Europeu, da Eurocopa e também da Copa América. Bom, quero falar aqui sobre o Gabigol e essa história, né, de que o atleta poderia estar na mira do Cruzeiro, que não é de hoje. Eu deixei essa notícia aqui da Rádio Itatiaia, que fala sobre essa questão do Pedro Lourenço, do Alexandre Matos, ver ele como o substituto ideal para essa não vinda, vamos colocar assim, do Dudu. Então, não vem, por exemplo, mais o Dudu para o Cruzeiro e chegaria o Gabigol, que seria um nome de peso, né? Sem sombra de dúvidas. A grande questão que eu fico é, ele chegando para essa opção de centroavante, e aí, o que faria com o Caio Jorge, por exemplo? Então, na minha opinião, não é o Dudu ou o Gabigol, porque não faz sentido, um é um ponta e outro é um centroavante. É claro, se for pensar em impacto, sem dúvidas, os dois, na minha opinião, teriam o mesmo peso, não tenho dúvidas disso. Mas se vai chegar o Gabigol, tenho certeza que o Cruzeiro também vai mais ainda no mercado em busca de um ponta, talvez não do mesmo nível, talvez não para ganhar esses R$2 milhões que teria direito, mas é uma notícia interessante, né? Ah, Gustavo, mas o Gabigol... pelo amor de Deus, para quem ficou aqui esse tempo todo com reserva com papagaio, eu gosto do Rafa Silva, por exemplo. Você falar, por exemplo, que o Gabigol chegar pro Cruzeiro é ruim, sinceramente eu não consigo entender esse ponto. É claro, tem a questão do dinheiro, tem a questão se o Cruzeiro não fosse uma SAF, poderia se endividar, sim, mas se é o Pedro Lourenço que é o responsável pelas ações da SAF, e se o Cruzeiro não ir bem, o prejuízo quem vai levar é ele, então qual que é o problema, né? Eu vejo que o pessoal às vezes fica pensando que é uma instituição ainda, que o Cruzeiro vai se encher de dívidas e ficar impagável, não é isso. E eu acho que sem dúvidas tem muito potencial essa chegada, né, do Gabigol, gosto bastante, acho que se chegar muda, né, o patamar do Cruzeiro, que precisa de mais um nome assim de peso para dar uma subida de patamar, seja aí com o Dudu, que não vai vir mais para o Cruzeiro, seja com o Gabigol ou qualquer outro nome, que não tem muitos, tá, que tem sido especulados não. Nessa temporada, 14 jogos, 3 gols, até os anos ruins dele de 2022 e 2023, ele marcou 29 gols em 2022 e no ano passado 20 vezes. É mais do que qualquer jogador do Cruzeiro, tirando o Edu na Série B, ninguém teve mais gols, né? Então, eu vou deixar aqui, né, no caso, os números, e vale destacar o seguinte, o Gabigol tá nesse processo de que ele pode receber uma punição e ficar sem jogar. Esse julgamento tem sido adiado há muito tempo, né? Então, sinceramente, espero que não dê em nada, até para ele poder vir para o Cruzeiro. Até essa notícia aqui fala de que o Pedro Lourenço já conversou com o presidente do Flamengo, teria uma compensação financeira, vamos colocar o mesmo nível, né? No caso do Dudu, R$30 milhões para ter essa liberação, ou às vezes até menos, tá? Porque só falta 5 meses para o fim do contrato, vamos colocar 4 milhões de euros, 20 milhões, 15 milhões de reais, um valor próximo disso, e certamente chamaria muita atenção essa chegada do Gabigol para o Cruzeiro. Enfim, eu ficaria curioso para ver como que seria o esquema tático com o Gabigol. Igual eu falei, já chegou o Caio Jorge, já tem o Dineno que deve voltar
só para o final da temporada, mas eu acho que o time basicamente do Cruzeiro hoje seria o Barreal, se chegasse o Gabigol ali na frente, o meia, o Matheus Pereira, e na ponta direita aí poderia revezar, né? Tem o Arthur Gomes, tem por exemplo a possibilidade de deixar o Gabriel Veron, tem o Lautaro Dias que pode fazer essa função, mas ele joga mais pelo lado esquerdo, então ainda vai faltar um ponta direita. Eu tenho certeza que o Cruzeiro vai ao mercado em busca de um jogador para esse setor. Enfim, deixa a sua opinião sobre o Gabigol aqui embaixo nos comentários. E para terminar aqui com vocês, outro que foi falado foi o ponta direita, o Anderson Talisca, até porque é um dos poucos jogadores brasileiros que está em alta, né, nessa posição de ponta, e assim, direto é especulado no Cruzeiro. Joga lá no Al Nassr, nessa temporada foi o melhor ano da sua carreira, 26 gols, 6 assistências em 31 jogos, pode jogar também como segundo atacante, o meia de criação igual o Matheus Pereira, é muito fora da curva. Eu tenho certeza que se ele chegasse no Brasil, já se declarou torcedor do Bahia e gosta também muito do Corinthians, eu não daria 2 meses para ele ser convocado, porque na minha opinião é um dos melhores jogadores dessa geração do Brasil, só que está na liga errada, né? Ele sempre foi mais para ligas alternativas, não julgo não por essa opção de escolher pelo dinheiro, né? Até porque o cara hoje joga com o Cristiano Ronaldo e ainda ganha milhões por mês, né? Se eu não tiver enganado, o Anderson Talisca ganha, cara, não tô lembrando aqui, mas eu até vou pensar, Anderson Talisca, salário, eu acho que é 8 milhões por mês, se eu não estiver enganado, livres de impostos, não, matéria aqui falando que era 2 milhões e 700 mil por mês, é muito mais. Enfim, gente, é um valor muito alto, tá? Fora da realidade, era tipo assim, eu lembro que os jogadores mais bem pagos do brasileiros era o Neymar, aí logo depois já vinha tipo o Coutinho, o Anderson Talisca com valores absurdos, sabe? E até na frente, por exemplo, do Vinícius Júnior e tudo mais. Então é um valor fora da realidade. É um jogador que é muito bom? Mas não é viável pro Cruzeiro, porque ele é uma peça super importante. O Al Nassr não tem interesse nenhum em liberar o jogador. É a mesma coisa do Cruzeiro procurar o Sané, o Mané, por exemplo, ou o Cristiano Ronaldo. Não tem a menor chance. O Anderson Talisca eu considero totalmente fora da realidade. É uma boa opção para daqui 2 anos, 3, se ele quiser voltar para o Brasil, talvez. Mas para esse momento é fora da realidade. Achei viável porque achei válido falar aqui, porque é um ponta direita, mas viável totalmente fora. Não tem a menor condição, tá? O Anderson Talisca não dá. É a mesma coisa de falar do Rafinha do Barcelona, o PP do Porto, por exemplo, totalmente fora da realidade. Enfim, vou deixar outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela para vocês. O link da Esportivo VIP para esse próximo jogo contra o Fluminense, essa sequência também do Campeonato Brasileiro que você pode começar a partir de R$1. E nos vemos aí numa próxima. Valeu!